Olá, sejam bem-vindos à gravação de mais esse vídeo sobre o Tribunal da Inquisição. Estamos tentando mostrar e com documentos como é que a Inquisição foi uma barreira necessária para Carral, a Sinagoga de Satanás. Aqui nós temos um livro que vai mostrar o que era a Carral, complô contra a Igreja, e ali nós temos um resumo. Nesse resumo diz: as lideranças cristãs, logo depois de Jesus Cristo, começaram a interpretar o Evangelho pouco a pouco, fazendo assim a sistematização do cristianismo. Esse período é denominado patrística, então vem trazer a filosofia, vai tornar o cristianismo uma religião compreensível. Então, filosofia e teologia unidas vão lançar as bases do cristianismo. São 400 anos onde estão os grandes autores da igreja, como Agostinho de Hipona, Eusébio de Cesareia, Clemente Romano, Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia e outros. As opiniões divergentes serão inicialmente um obstáculo, mas logo depois, Constantino, querendo que vigorosa e inteligentemente o império dele se unisse, ele pega esses líderes e convoca o concílio de Nicéia. Nesse concílio, embora ele não entenda nada de cristianismo, ele serve de coordenador para que as diversas lideranças se exponham a sua opinião e assim chegamos a uma conclusão. Essa conclusão é: a verdadeira igreja é chamada Una Santa Católica e Apostólica e Romana. Portanto, porque o bispo de Roma é o seu líder. Primeiro item para pertencer a ela: obedecer ao sumo pontífice, ao bispo de Roma. Segundo item: professar, item por item, o credo dos apóstolos, o símbolo dos apóstolos, o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Terceiro item: usar os mesmos livros canônicos que já Marcião, lá no ano 68, já estava querendo, já tinha determinado quais eram os livros canônicos. Portanto, nós estamos aqui agora organizando os fundamentos da igreja dentro de uma perspectiva filosófico-teológica, de maneira que fosse compreendida. Então, o credo de Nicéia é, na verdade, o resumo. Creio em só Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, que morreu, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, e creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, etc, etc, etc. Então, depois de feita essa coordenação por Constantino, as lideranças tomam cada qual o seu rumo, ninguém é obrigado. Então, os hereges que não querem são denominados heréticos, ou seja, separados. Aqueles que não querem aderir vão para os seus lugares e funda-se assim o núcleo da Igreja Una Santa Católica Apostólica e Romana. Bom, agora, o que nós já sabemos aqui é que no ano 476 os bárbaros entraram no Império Romano e aí criaram uma confusão. E essa confusão foi aproveitada por quê? Porque estava-se acabando de lançar os fundamentos do cristianismo, ou seja, ele ainda estava muito no início, muito frágil, 476. E já no tempo de Jesus Cristo, voltando lá, a Carral tem o seu postulado que o Messias é o povo judeu e que o povo judeu foi destinado a possuir a terra. Então, Gênesis capítulo 23, versículo 17 e 18, o anjo do Senhor diz a Abraão: abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está no fundo do mar. Tua posteridade possuirá as portas dos teus inimigos, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Na tua semente, ou no teu descendente, como é
traduzido pela Igreja Católica, é em Jesus Cristo. Mas para os judeus seria da Kahal, seria todo o povo judeu. Então, os judeus imperialistas da Kahal, então, baseado nesse capítulo, terminaram fazendo com que essa profecia levasse-os a criar uma religião imperialista e, por debaixo das escolas de mistério, né, já com o segredo guardado. No tempo de Jesus Cristo, estava tão generalizada entre os israelitas a interpretação de que os judeus dominariam a terra, que o Messias prometido era imaginado como um rei, o chefe guerreiro, que com a ajuda de Deus conquistaria todas as nações da terra e do planeta, já no tempo de Jesus, por isso ele não foi aceito. Por isso, quando Jesus, perante tais pretensões, se opôs, declarando que seu reino não era deste mundo, os imperialistas judeus sentiram naufragar todas as suas esperanças e ambições, e começaram a temer seriamente a doutrina do Cristo, fazendo com que ela não conseguisse chegar a convencer todos os hebreus. Quando Jesus pregou a igualdade de todos os homens perante Deus, no Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Pai Nosso, não era só dos judeus, os judeus pensaram, com muita justa razão, que Cristo e a sua doutrina demoliria as suas pretensões de dominar materialmente o mundo, anulando ao mesmo tempo a ideia de um povo superior aos demais por vontade divina, que estava destinado por ordem de Deus a escravizar os outros povos e a senhorear-se suas riquezas. Por isso, os dirigentes do judaísmo nessa época, sacerdotes, escribas, etc., que eram descendentes de Esdras, sentiram que Jesus ameaçava o brilhante futuro do povo de Israel como futuro senhor do universo, uma vez que se fossem todos os povos iguais perante Deus, como Jesus Cristo pregava, não havia lugar na terra para um deles ser escolhido. E em defesa dessa tese imperialista judia, Caifás, sumo pontífice de Israel, assinalava a conveniência de que morresse um homem para que o povo se salvasse. Posteriormente ao crime mais negro e transcendente cometido na história da humanidade, ou seja, o assassinato do Filho de Deus pelo judeu, eles continuaram empenhados nas suas ambições imperialistas, tratando de compilar e justificar no novo livro sagrado as suas falsas interpretações da Sagrada Escritura. E assim surge o Talmud, a antibíblia, né? A Bíblia falsa. Espécie de Novo Testamento dos judeus, condenado pela Santa Igreja, em que, segundo eles, por inspiração divina, se contém a mais perfeita interpretação do Antigo Testamento. Depois surge a Cabala judia, que quer dizer tradição, na qual foi consignada também por inspiração divina, dada a Moisés no Sinai, e sem ela não se poderia entender o Antigo Testamento. Então a Cabala e o Talmud seriam a chave para o verdadeiro conhecimento de Deus. Com essa ideia, o judaísmo, então, fundava uma igreja, a Kahal, que só através desses dois livros e dos mestres escribas se poderia ter acesso à verdade oculta nas Sagradas Escrituras. A seguir, passamos a citar algumas passagens desses livros santos para os judeus. Vós, israelitas, sois chamados homens, enquanto que as populações das nações do mundo não merecem o nome de homens, mas sim de bestas. Está aqui, Talmud, Tratado Baba Metzia, folio 114, coluna 2. A progênie de um estrangeiro, ou seja, a descendência, é como a descendência de um animal. Está no Jobamot, folio 94, coluna 2. Nas passagens anteriores, os falsos intérpretes da Sagrada Escritura dão um passo grande na transcendência, o de tirar os cristãos e gentios, quer dizer, todos os povos da terra do seu caráter humano, deixando na categoria de bestas, de animais, de quadrúpedes. Para se avaliar a importância desta passagem infame, há que ter presente, segundo a revelação divina do Antigo Testamento, onde todos os animais e bestas foram criados por Deus para serviço do homem. Então, Deus cria, na Bíblia, os animais e diz dominai sobre as feras. Acontece que os judeus dizem que é o contrário, que juntamente com essas bestas e animais está os estrangeiros, aqueles que não são judeus.
Portanto, segundo essa falsa interpretação das Escrituras, tanto os cristãos como todos os estrangeiros são simples animais e não seres humanos, pelo que automaticamente os hebreus ficam sem obrigação de guardar os mandamentos com respeito a eles, sentindo-se ao mesmo tempo com todo o direito de matá-los, esfolá-los, privá-los de tudo o que tenham, como a qualquer animal. Jamais existiu nem existe sobre a terra um imperialismo tão implacável e totalitário como o dos judeus. Isso é a Kahal, isso é a síntese, e aí, o que é uma prostituta? Qualquer mulher que não seja hebreia. Está Ebne Haezer 6 e 8. Então, é contra essa força que a Inquisição vai se levantar. E isso não se diz. Isso está nesse livro, olha, o livro é grande e foi escrito pelo cardeal Ottaviani. Todos nós sabemos que Maurice Pinay foi um pseudônimo que ele usou, cardeal Ottaviani, mostrando o que era o perigo da Kahal, em 1964, quando o Concílio Vaticano II se reuniu. E aqui nós temos as provas de que o inimigo era não só poderoso, mas cruel. Então, a ordem interna do cristianismo estava garantida. A Kahal teve que se retrair. Ninguém era obrigado a aderir à ordem do catolicismo, mas, encoberto pelas sombras das sociedades secretas e com a invasão dos bárbaros que criou uma grande confusão, tanto o governo quanto o Papa teriam muito com que se preocupar, a fim de organizar o vastíssimo Império Romano, que era praticamente o mundo todo da época. Isso deu a brecha desejada a Kahal, a sinagoga de Satanás, para criar núcleos e igrejolas conventículos heréticos que desafiam as autoridades. Vocês viram que Marcião quis o mesmo que mais tarde vai querer os albigenses. Os albigenses é que vão dar início à Inquisição. É por causa deles. E o que é que eles querem? O mesmo que Marcião. E o que é que Marcião queria? Marcião queria dizer que ele sabia interpretar as Escrituras, né? Ele que era gnóstico, ele era representante do chefe da gnose, e reunindo os livros, ele dava uma interpretação dizendo que as palavras de Jesus eram muito ocultas, muito secretas, né? Mestre Valentim era um dos grandes hereges da época, e então, para decodificar esse mistério das palavras de Jesus, só os chefes da gnose, que era um ramo da Kahal, privilegiado, espalharam um evangelho falso, que nós temos em Cosenza, numa palestra que eu já mencionei, né? Um irmão lá faz uma palestra na Itália, em Cosenza, o solstício de inverno de Jesus, e aí vocês vejam que o bloco poderoso com dinheiro, porque eram judeus ricos do mundo inteiro, espalhados pelo mundo inteiro, e os mais inteligentes, essa força aproveitou-se da confusão da invasão dos bárbaros, do 476, e que os padres da igreja, chamada patrologia ou patrística, tinham acabado de lançar, de organizar, de sistematizar os fundamentos do catolicismo para, então, saindo das escolas de mistérios, criarem fantasias, e nessas fantasias os cristãos iam embarcando. Então, isso, vejam bem, com Jesus, eles mataram Jesus porque perceberam que Jesus ensinou o Pai Nosso, ou seja, o judeu não tem nenhuma diferença dos outros povos. Portanto, o que é uma prostituta, uma mulher não judia? Isso é um absurdo, né? O que é um homem que não seja judeu? É uma besta, é um animal, é um quadrúpede. Então, são essas coisitas que estão no Talmud, que é o livro sagrado dos judeus. É a nova Bíblia dos judeus, que vai substituir para a Kahal a Bíblia hebraica, portanto, desconstruindo assim o mosaísmo e criando uma monstruosidade que vai ser chamada o Talmud e a Cabala judaica, porque existem vários tipos de Cabala. A Cabala que nós seguimos vem lá dos Sumérios, mas a Cabala judaica não. Ela é uma criação da gnose da Kahal judaica, dos mais inteligentes gnósticos, ou seja, decifradores do segredo da gematria, da Gemurá
e de todas essas coisas com palavras difíceis que vão terminar fazendo com que só o judeu saiba interpretar a Bíblia. Então, você quer saber a Bíblia, tem que pedir ajuda a um judeu. Um cristão não saberá. Por quê? Porque ele não entende de Cabala, ele não entende do Talmud. Na verdade, não é assim, porque a Cabala e o Talmud não existiam na época de Moisés, né? Não existiam. É uma fantasia que se criou de que Moisés recebeu a Cabala e o Talmud junto com os mandamentos no Pacto do Sinai. Isto não tem comprovação documental histórica. É só vocês lerem a Bíblia, e é uma invenção e é uma declaração que não se sustenta. Então, mas é nessa declaração que todos os judeus do mundo vão se reunir, principalmente os ricos e os inteligentes, para criar a sinagoga de Satanás, na época de São João Evangelista, quando ele escreve as cartas deles para 7 igrejas, ele diz que Pérgamo é o lugar onde está o trono de Satanás, ou seja, o descendente de Esdras, que governava Carral, nessa época, morava em Pérgamo. E ele diz que em Esmirna os cristãos seriam perseguidos, porque lá os agentes do diabo, de Satanás, tinham muito poder, iam lançar muitos nas prisões e matar muitos. Gente, vocês nem imaginam a quantidade. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar a quantidade. Financiando de novo as escolas de mistérios e modificando-as de tal maneira que elas se tornavam bacanais e falsidades para atrair os cristãos para uma ficção. Ario, Marcião, todos judeus. Você vê que toda heresia parte de um judeu. E a gnose é exatamente o conjunto, né, dos judeus inteligentes que vão fazer um evangelho que, já disse a vocês, é só procurar no site do José Filardo, né, o site José Filardo, o equinócio, o solstício de inverno e Jesus. E vocês vão ver lá o que é o evangelho gnóstico de Marcião. Mas, independente disso, olha só, aí nós temos um evangelho gnóstico de Marcião, que é o chefe da nova igreja, que pretende substituir a igreja católica. Ele não quer menos do que isso. Ele quer, pouco a pouco, ir colocando os bispos dele e os chefes e os cardeais no lugar dos católicos para, assim, substituir. E, quando se acordasse, então nós estaríamos sendo marcionitas e não católicos. Era essa a ideia. Mas acontece que Deus não quis assim. Então, esses judeus, né, principalmente aqueles discípulos de Esdras que estavam ainda em Jerusalém, mataram o bispo de Jerusalém, que era o irmão de Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu. Agora, então, Tiago. São Tiago foi lançado do pináculo do templo, né? Pedro foi crucificado em Roma de cabeça para baixo. Filipe, a cruz de Santo André. André foi crucificado com a cruz em X. Então, era esse tipo de gente que esfolava vivos, profetas, esfolava vivos, tirava a pele, cortava e esfolava a pele. É contra esse tipo de gente que vai surgir a Inquisição, minha gente. Marcião vai fazer essa tentativa frustrada lá pelo ano 60, 68, e São Paulo vai combater, e São João vai combater, e a patrologia vai combater, mas os bárbaros vão criar uma pequena confusão e eles vão se aproveitar dessa confusão. Então eles vão se enfiar dentro das sociedades secretas que tinham os segredos, e entre os segredos estava o maior segredo, né? O chefe do mundo, o rei do mundo tinha que ser um judeu. Por isso Jesus Cristo tinha que ser rejeitado. Por quê? Porque ele recusou ser o chefe dessa máfia, dessa canalice, né, dessa patifaria que considerava os homens animais e somente os judeus como sendo homens. Ou seja, quando Deus cria o homem no 6º dia, para eles é o judeu. E quando cria as bestas, os animais terrestres, os quadrúpedes, os montes marinhos, está criando o resto da humanidade. É essa a mentalidade judaica. Está claramente exposto no Talmud. Está claramente exposto na Cabala. Então,
É essa força. Agora, se vocês compreenderem isso, vocês verão que essa força vai se desenvolver nas sombras das sociedades secretas, e aí quando Policarpo de Esmirna, né, vai, ele em Esmirna, na Grécia, e ele vai mandar uma carta para Irineu de Leão, dizendo que cuidado, que os hereges, ou seja, os marcionitas, estão já na França, ou seja, da Ásia, Esmirna, Pérgamo, já estão agora na França. Então, os cristãos estão atentos, estão seguindo os movimentos deles, mas estão muito preocupados em organizar o império, até porque o imperador Constantino privilegiava o catolicismo. Então, tinha-se que ajudar também o imperador a organizar o império. Não era só mesmo. Vocês imaginem a força. Já pensou que é esfolar um homem vivo? Tirar a pele? Pois fizeram isso com vários profetas. Já pensou o que é, pegar um homem, colocar ele numa cruz, assim, era um Y. Então, o corpo dele ficava aqui e as pernas ficavam abertas aqui, olha. As pernas ficavam assim e aqui havia uma continuidade, então não era um Y, era um A, né, com uma trave. Pois bem, aqui ficava em cima, esse dedo meu era o corpo do homem, do profeta, e aqui eram as pernas. Eles serravam vivo, serravam ao meio. Então, como a serra em que um pegava num lado, outro pegava no outro, aquela serra enorme, um serrote, eles serravam ao meio a pessoa. Essa é a laia, esse é o tipo de gente que vai se desenvolver, vai se organizar durante a chamada Baixa Idade Média, e aí vai desenvolver pequenas igrejolas, pequenas heresias, mas o intuito deles é acabar com a Igreja Católica. E é contra essa gente que o catolicismo, na verdade, o cristianismo, porque são os nobres, que vão fazer com que a Inquisição seja um obstáculo. Então, era fácil adaptar a passagem do cristianismo ao judaísmo, porque as duas religiões tinham um fundo comum, né? O mosaísmo, né? O javismo, mas mais perigosa do que a doutrina de Marcião, o arianismo. Então, praticamente, o imperador não sabia do que era cristianismo, termina aceitando que Jesus era divino, mas não era Deus. E aí, era importante para eles conquistar o imperador, porque eles poderiam fazer tudo segundo a lei. Todas as perseguições dos cristãos, diz Tertuliano, foram ouvidas pelos judeus. Todas. Roma era o poder que fazia, prendia, matava, jogava por leões, jogava por gladiadores, para as feras, crucificava, jogava na chama. Mas por trás de tudo estava, vamos dizer, na época de Nero, Popeia, a esposa judia de Nero, e os médicos judeus que assessoravam Tibério, que vivia morrendo de medo de morrer, e então vivia cercado de astrólogos, adivinhos e médicos, e eles aproveitavam isso para fazer com que os cristãos... Nero incendiou Roma, e a culpa foi de quem? A judia Popeia disse, bota a culpa nos cristãos. E então os cristãos foram, durante 300 anos, a quantidade imensa. Então, é esse povo, é essa organização que a Inquisição vai combater. Então, desde Jesus, né, até o ano 155, junto com os papas Caio e Marcelino, os judeus de Jerusalém mataram, com o consentimento de Roma, mais de 100 mil cristãos em Jerusalém. Cifra enorme se levarmos em conta que a população da cidade era 250 mil pessoas. Então, a população era 250 mil pessoas. Os judeus fizeram com que Roma matasse 100 mil, ou seja, quase metade. Era 250 mil era a população, os judeus fizeram com que os romanos matassem 100 mil. E assim, matavam como? Jogando as feras e as feras espedaçando. Jogando para os gladiadores se divertindo, cortando a cabeça, furando os olhos e assim, né, queimando vivo. As fogueiras da Inquisição não foram as primeiras fogueiras acesas. As primeiras fogueiras acesas foram no Coliseu Romano. Por quem? Pelo imperador
mas o imperador estava nas mãos dos adivinhos, dos magos, dos astrólogos, dos médicos, né, e das mulheres bonitas que seduziam o imperador. Então, as fogueiras da Inquisição não podem ser levadas em conta sozinhas. Elas têm que ser levadas em conta como sendo a continuidade dessas fogueiras que vocês não imaginam. 300 anos. Durante 300 anos. Esfolados vivos, cerrados, olha, dos órgãos genitais abriam as pernas do cristão, ele ficava com as pernas abertas, pregadas em um tipo de madeira, 2 toras de madeira, e ali cerravam ele ao meio, vivo, cerravam ao meio. Então, essa é a belezinha que a história vai defender, dizendo que a Inquisição foi cruel com os judeus na Idade Média. Então, nós temos que apresentar a vocês agora com toda clareza que as fogueiras da Inquisição foram, na verdade, não foi a igreja, viu? A igreja é sempre atrelada à Inquisição, mas não foi a igreja. Aqui é a igreja que é perseguida. A igreja, os papas Caio e Marcelino foram mortos nessa perseguição no ano 155. Mas, na Inquisição, os papas se recusaram a participar. Isso nós vamos dizer na época certa. Em suma, a propaganda sionista, quando fala que foram, no Holocausto, foram 6 milhões de judeus que foram mortos por Hitler, não fala que nos 300 anos de perseguição dos judeus aos cristãos, né, crudelíssimo. Você já pensou que é ser cerrado ao meio vivo? Já pensou o que é cortar a pele e tirar a pele da pessoa viva? Já pensou que é ser lançado às feras, aos leões e aos tigres e aos gladiadores e eles cortarem você em pedacinhos como quiserem? Pois isto era comum. No domingo, em vez de você ir para o shopping ou em vez de ir para um cinema, você ia para o Coliseu para ver os cristãos passarem por esses episódios. E o povo ria, batia palma, porque achava que os cristãos tinham um pacto com o diabo. Eles achavam que na hóstia consagrada, era, na verdade, eles não sabiam o que era, então diziam que havia um sacramento onde o cristão comia o corpo de Cristo. Eles achavam que era o corpo mesmo de Cristo, ou seja, eram antropófagos. E os judeus ajudavam, né? Então, o corpo de Cristo era comido nas cerimônias católicas. Como a missa não era celebrada nas catacumbas, então todo mundo acreditava que realmente alguém era chamado Cristo e era retalhado e era comido. E assim, no ano, olha só, 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler, isso todo mundo sabe. Mas o que não sabe é que durante 300 anos, 4 milhões de mártires cristãos foram mortos pelos judeus, né, empurrando o imperador romano para fazer isso. Quem fazia, quem matava? Os soldados do exército romano. Quem mandava, quem insuflava César contra eles? Os judeus. Então é contra essa força que vai avassaladora entrar pela Idade Média dentro, que em determinado momento, lá pelo ano 600, os nobres cristãos, não a igreja, vão ter a chance de se organizar para contê-la. Lá pelo ano 600, 660. Então, são os nobres. A igreja não quer se meter nessa briga, porque ela sabe que vai ser muito violenta. Então, olha só, todo mundo sabe, 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler, mas o que ninguém sabe é que 4 milhões de mártires cristãos foram mortos pelos judeus, né, durante os 300 anos iniciais do cristianismo. E mesmo assim, os padres da igreja, os santos padres, né, Agostinho, Hipólito, Irineu de Lyon, né, Policarpo de Esmirna, todos eles constituíram os fundamentos, criaram livros que recusavam as heresias, trabalhando com a inteligência, enquanto os judeus matavam, esfolavam, tocavam fogo nos cristãos. Essa é a realidade que não se quer dizer, mas que é isto que vai, no ano 600 e pouco, fazer com que os nobres se reúnam e aí diga, basta, temos que parar com isto. E aí isso não se diz. Portanto, a propaganda sionista só diz o que ela quer. E como ela chegou a ser dona da mídia, mas vai passar pela Inquisição. Ela vai ter que enfrentar a Inquisição. Depois vai passar pelos jesuítas. Mas ela, infelizmente, Satanás vai vencer, porque vai ser dado o poder a ele. Só que ela vai sofrer muito.
A Carral vai ser quase destruída pela Inquisição, vai ser quase totalmente destruída pelos jesuítas, ou seja, os cristãos lutaram bravamente. Como Constantino derrotou o seu opositor, né, que houve a guerra entre dois imperadores por Roma, né, Constantino e esqueci o nome do outro agora, não estava no nome, mas Constantino venceu. E aí o cristianismo vence e nós então nos tornamos a Igreja Católica Apostólica Romana, se organiza, o imperador renega as doutrinas de Ario e a Igreja Católica Apostólica Romana se torna a igreja oficial do Império, né? Então, assim fica por volta do ano 500, quando o Papa e o Imperador governam juntos. No ano 500, depois dos bárbaros, né, se organiza tudo, os bárbaros são colocados nos seus devidos lugares, são criados os estados bárbaros, que depois vão ser civilizados e vão se organizar no ano 600 ou 660 para deter a Carral. Eles sabem o que é, porque eles estão de olho, ó. Eles estão de olho, estão sabendo, mas o livro de história não falam disso. Então aqui nós encerramos esse vídeo aos 31 minutos e vejam até o fim e agora imaginem o que é isso que não se fala, o livro de história não dizem e os professores de história não falam. Não diz porque não lhe convém, porque os sionistas dominam tudo. Até o próximo, que eu vou em frente.